Olá pessoal, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estamos aqui para mais um review. Hoje eu quero apresentar para vocês Graça, Fé e Santidade, uma teologia sistemática wesleyana de Ray Dunning. Bom, essa teologia sistemática foi um material que a NASA Livros Publicações esteve nos enviando. Mais uma vez eu quero agradecer ao pessoal da NASA Livros que nos enviou esse material para a gente estar analisando e também fazendo review, apresentando aí os recursos que esta teologia sistemática nos oferece. Bom, vocês podem encontrar essa teologia sistemática e muitos outros materiais no link que está aparecendo aí na tela do seu celular, do seu tablet, do seu computador, e também na descrição desse vídeo eu estou disponibilizando o link do site da NASA Livros Publicações, e também na loja, no site da Americanas também vocês encontram este material maravilhoso. A gente esteve apresentando algumas semanas atrás a Introdução à Teologia Cristã, que é esse material aqui, ó, tá? Que é um material, apesar de ter o nome Introdução, né, à Teologia Cristã, mas eu considero uma teologia sistemática, ela é bem abrangente também, tá? A gente fez o review dela, mostramos os recursos, e eu recomendo também esse material aqui da NASA Livros Publicações, Graça, Fé e Santidade, uma teologia sistemática wesleyana. Então, para você que quer conhecer a teologia wesleyana, o pensamento de John Wesley, e também você que quer conhecer um pouquinho aí da teologia armínio-wesleyana, essa teologia sistemática ela é mais exaustiva que essa, tá? Que nós apresentamos. Então eu recomendo talvez você ter os dois materiais para você fazer os seus estudos, tá? E é um material muito bom. Eu estive analisando nas últimas semanas, uma linguagem bem aprofundada. Então a forma que eles tratam os temas principais da teologia numa perspectiva wesleyana, eu achei bem interessante. Bom, é uma teologia que a NASA Livros Publicações está trazendo para a gente. Vocês podem estar observando aqui as informações, né? Ela possui aí cerca de 600 páginas e é um material muito exaustivo, né? Porque a letra não é tão grande, é um tamanho médio, e dá para você estar estudando assim de uma forma bem legal a perspectiva wesleyana dentro da teologia sistemática. Então vamos conhecer os recursos desse maravilhoso material. Estou deixando aí no link da descrição o site da NASA Livros Publicações e também o link aí para você comprar ou pelo site ou também pelo americanas.com, tá bom? Bom, a capa é uma capa brochura, então eu já estive encapando esse material. Não é um livro pesado, mas particularmente é um livro um pouco volumoso, né? Comparando aqui com a outra teologia que nós apresentamos da NASA Livros, na Introdução à Teologia Cristã, ele é mais grosso, tá? Então vamos aqui conhecer alguns recursos. De uma forma geral, quero estar apresentando aqui esse material para vocês. Temos aqui uma folha de rosto. Graça, Fé e Santidade, uma teologia sistemática wesleyana. Temos aqui a ficha catalográfica. E em seguida, um índice. Eu quero estar abordando aqui os recursos deste índice. Temos um prólogo, prefácio, agradecimentos, uma nota ao leitor, e depois já entramos na parte da teologia, uma introdução à teologia sistemática, né? A natureza e o âmbito da teologia, as fontes da teologia, tradição, razão e experiência, né? Primeiro falou da Bíblia, depois tradição, razão e experiência. Parte 2, o nosso conhecimento de Deus. Então, revelação, significado e sua necessidade. Revelação, uma abordagem wesleyana. Parte 3, as doutrinas de Deus, o soberano. Então, encontramos aqui a natureza, os atributos de Deus, a trindade, o Deus criador. Parte 4, as doutrinas de Deus, o Salvador. Humanidade como pecadora, a pessoa do Salvador, a obra do Salvador, uma perspectiva wesleyana da expiação. Parte 5, as doutrinas de Deus, o Espírito.
Então, a experiência cristã do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, santificação, restauração, a imagem de Deus, a comunhão dos santos e os meios da graça. Aí entramos aqui no apêndice 1, escatologia especulativa, apêndice 2, hermenêutica e aí obras citadas. Este é o índice desse material. Aí temos aqui um prólogo, né? Uma pequena introdução sobre essa teologia. Temos um prefácio dela, tá? Falando um pouquinho a respeito daquilo que eles fizeram e toda a obra aí que nós encontramos neste material. Depois temos um agradecimento, né, dos autores aí. Uma nota ao leitor. Vamos estar lendo essa nota aqui. Fazer teologia na situação vigente exige que um teólogo identifique abertamente a metodologia que está usando para chegar ao conteúdo central de sua teologia. Assim, qualquer teologia contemporânea tem uma introdução, né, um prolegômeno, tendo em vista esse propósito. Uma sessão como esta é essencial para o estudante de teologia técnica, o leitor que apenas tem interesse no conteúdo da fé cristã, sem dar atenção ao processo pelo qual o escritor chegou às suas conclusões, poderá, sem dano irreparável, ir diretamente para a parte 3 dessa teologia e começar sua leitura com as doutrinas de Deus, o soberano. Então, uma nota aqui para o leitor. Aqueles que têm um conhecimento um pouco mais abrangente já pode ir direto para a parte 3 dessa teologia. Bom, aí aqui nós temos uma folha mostrando a primeira parte, que é a introdução, a natureza e o escopo da teologia. Tamanho de letra bem confortável, tá? Um tamanho médio. A separação das margens também eu achei bem interessante, porque te ajuda na leitura. Olha só, como é um material de brochura, eu achei interessante essa separação que eles fizeram. Sempre essa parte aqui é a própria teologia. E com uma letra menor um pouco abaixo são as notas explicativas ou algumas dificuldades de interpretação que eles colocaram aqui embaixo para poder estar te auxiliando. A teologia sistemática do Rodman Willis, por exemplo, da editora Vida, aborda dessa mesma forma também. Então, é uma teologia muito completa dentro do pensamento wesleyano, tá? Então, você que gostaria de conhecer, né? Eu sempre digo, né, que nós precisamos conhecer as várias correntes teológicas que o mercado nos oferece, né? Por exemplo, aqui na minha biblioteca eu tenho teologias calvinistas, teologias reformadas, teologias arminianas. Eu só não tenho ainda teologia católica, mas ainda pretendo também adquirir para a gente estar conhecendo, né? Olha aqui, o que é teologia sistemática? A teologia sistemática é uma disciplina específica com características próprias e únicas e deve ser diferenciada das outras áreas do estudo teológico. Uma delas é a teologia bíblica, cuja tarefa é explicar pelos próprios termos a teologia que vem expressa no texto bíblico. Muito frequentemente o termo é usado para designar a teologia com um caráter ostensivamente bíblico, mas isto é usar o termo de forma adjetiva em vez de nominal. Então aqui uma rápida explicação sobre a diferença, né, entre teologia bíblica, teologia sistemática. Eu achei assim a forma como eles explicaram, assim, de uma forma bem fiel dentro da ótica wesleyana. Então aqui essa primeira parte é mais assim, uma parte de introdução mesmo da teologia sistemática. Capítulo 2, né, as fontes da teologia, a Bíblia. Então vai falar um pouquinho a respeito aqui da Bíblia Sagrada como fonte primária da teologia. Olha só, abordando dentro, claro, de uma ótica armínio-wesleyana, por exemplo, a graça preveniente. Então ela vai abordar dessa forma, colocando alguns pensamentos de teólogos armínio-wesleyanos. A inspiração das Escrituras, o fato da inspiração, o modo da inspiração. E aí ela vai abordando os temas de uma forma assim bem exaustiva também. A extensão da inspiração,
manuseando bem a palavra da verdade, enfatizando as Escrituras como inerrantes e totalmente suficientes para os estudos teológicos. Aqui já foi para aquela parte das fontes da teologia, né? Tradição, razão e experiência. Então ele vai colocar aqui como uma fonte secundária as tradições, todas baseadas aí na Escritura Sagrada. Parte 2, o nosso conhecimento de Deus. Capítulo 4, revelação, seu significado e sua necessidade. Vamos ler aqui alguma coisinha aqui. A fé cristã vê-se a si mesmo como sendo a resposta à automanifestação divina. Ela afirma que Deus se fez conhecido de uma forma preliminar em uma história registrada em escritos sagrados conhecidos como o Velho Testamento e de uma forma final e decisiva na pessoa e obra de Jesus Cristo. A revelação doutrina desta automanifestação divina é a categoria metodológica central da teologia cristã. Então aqui vai falar um pouquinho da revelação por meio das Escrituras. Revelação transcendente, fundamentos bíblicos, dimensões filosóficas, falando um pouquinho a respeito dos pensamentos filosóficos no início da teologia, né? Perspectivas da reforma. Então essa parte que aborda um pouquinho também da história da teologia de uma forma geral, desde os primórdios lá dos pais da igreja até os dias atuais, linguagem religiosa, usos, propósitos de linguagem religiosa, e assim ele vai abordando de uma forma condensada e também dividida por temas. Olha aí, 2 tipos de conhecimento, interpessoal e o pessoal. Conhecimento revelador, revelação e razão, razão e queda do homem. Então, uma teologia bem definida, não é uma teologia em cima do muro, é uma teologia do ponto de vista wesleyano, tá? Então, pessoal da NASA Livros Publicações, a casa publicadora da Igreja do Nazareno aqui no Brasil, nos trouxe esse material para poder enriquecer cada vez mais o nosso conhecimento das Escrituras. Então, o capítulo 5 aborda a revelação, uma abordagem wesleyana, humanidade e verdade, panorama histórico. Então, tudo isso aqui dentro da perspectiva wesleyana. Humanidade e verdade, a imago Dei. Então, aqui vai falar um pouquinho a respeito da depravação total também. E vai mostrar um pouquinho aqui também da graça preveniente e a imagem de Deus. Falando um pouquinho a respeito daquilo que as Escrituras abordam com relação a isso. A parte 3 fala as doutrinas de Deus, o soberano. Aí o capítulo 6 fala um pouquinho a respeito dos atributos de Deus, né? Falando, praticamente todas as teologias abordam isso, né? O contexto bíblico. A ira de Deus, santidade, amor e atribuição, amor e passividade, amor e vontade, tudo dentro de uma ótica wesleyana. O problema da atribuição, classificação dos atributos, soberania e amor, seidade, eternidade, onipotência, onisciência, imutabilidade. Os atributos bíblicos, né? Aqueles atributos invisíveis de Deus, né? Vontade, retidão, misericórdia. E aí entramos aqui no capítulo 7, que fala um pouquinho a respeito da Trindade, que também faz parte aí dos atributos de Deus, mostrando historicamente onde surgiu a Trindade, as heresias que negavam a Trindade. E dessa forma ele vai abordando os credos históricos que sustentaram a doutrina da Trindade e alguns outros teólogos aí que também defendiam esta doutrina bíblica. Capítulo 8 aborda Deus o Criador.
uma análise teológica de Gênesis 1. A bondade da criação. E aí vai seguindo falando um pouquinho a respeito da criação de Deus. Estatuto da criação. Criação, vida, história, liberdade e propósito. Ela aborda de uma forma bem definida os principais temas teológicos. Parte 4. As doutrinas de Deus, o Salvador. A humanidade como pecadora. Retidão original, imago Dei. Liberdade para Deus, liberdade para o outro como imago Dei, né? Humanidade em revolta. Então ele vai abordar desde o início, né? Quando o homem pecou, o homem falhou, até a obra salvífica de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O pecado original e a graça proveniente. Pecado original e o seu relacionamento. Então vai abordar aqui, iniciando desde o pecado original e culpa, até o plano salvífico de Cristo, na pessoa do Salvador, que é o tema do capítulo 10. Aí já vai entrar na revelação teológica da encarnação, a revelação, e aí vai explicar como Deus agiu na redenção do homem, por meio, claro, de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que se encarnou, se fez carne e habitou em nós, cheio de graça e de verdade, executando o processo salvífico na cruz do Calvário. Capítulo 11, a obra do Salvador, aí vai entrar nessa parte que eu falei, né? Aquilo que Jesus fez na cruz por nós, teoria do resgate, da satisfação, benefícios da expiação, teoria da influência moral, benefícios da expiação, reconciliação. Capítulo 12, uma perspectiva wesleyana da expiação. Lembrando que essa perspectiva ela concorda com Armínio, tá? Então, a teologia wesleyana crê na expiação ilimitada, diferentemente, por exemplo, do calvinismo, que crê na sua maioria, né? Porque tem alguns calvinistas que eles não concordam com esse ponto, mas de modo geral, os calvinistas eles creem numa teoria, né, da expiação limitada. Então aqui não aborda só isso também, né? Vai te dar um antecedente histórico, Cristo perfeito, sacerdote, sacrifício. Então vai abordar de uma forma assim bem completa toda a obra de Cristo na cruz do Calvário. A parte 5, as doutrinas de Deus, o Espírito. Então vai falar a respeito do Espírito Santo e toda a obra da graça preveniente e toda a obra de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo por meio do Espírito Santo de Deus, Jesus e o Espírito, a concepção e o nascimento de Jesus. Claro, a gente sabe que Maria concebeu através do Espírito Santo, batismo de Jesus, a tentação de Jesus, o ministério de Jesus, com passagens bíblicas demonstrando tudo isso, tá? A experiência cristã primitiva, o propósito de Lucas. Lá em Atos a gente vê o Espírito Santo descendo sobre a igreja, Paulo e a experiência do Espírito. Então dá uma abordagem geral a respeito da experiência cristã através do Espírito Santo. Capítulo 14 vai abordar a obra do Espírito Santo. Ou seja, dentro da perspectiva wesleyana, tudo aquilo que o Espírito Santo faz, nos preparando aí, ou preparando o homem para a ação salvífica, né? Arrependimento, fé, processo da salvação, testemunho do Espírito, tudo dentro da ótica wesleyana. Capítulo 15, santificação, restauração à imagem de Deus, lembrando que é dentro da ótica wesleyana, tá? O arminianismo clássico e o arminianismo wesleyano, eles vão diferir mais ou menos aqui nesse ponto, tá? Então, dentro da ótica wesleyana, a gente vê essa parte aqui da santificação,
Então, para você que quer conhecer o pensamento wesleyano com relação à santificação e restauração, está aqui, portanto, uma parte bem interessante aí de abordagem sobre a santificação na perspectiva wesleyana. Capítulo 16, a comunhão dos santos. Estou apresentando alguns capítulos aqui dessa teologia para você conhecer de fato o conteúdo dela, para você estar adquirindo lá no site da NASA Livros Publicações ou na loja da NASA Livros lá no americanas.com. O link está aí na descrição, é só você conferir. A NASA Livros tem preços excelentes, materiais muito bons para quem aí segue a teologia armínio-wesleyana ou para quem quer conhecer também o pensamento teológico de Armínio e Wesley. Olha aí, desenvolvimento histórico da escatologia, aliás, da eclesiologia. Então, a comunidade dos santos vai abordar a respeito da igreja, tá? Esqueci de comentar aqui com vocês. Essa parte, a comunidade dos santos, seria a eclesiologia, ou seja, falando um pouquinho a respeito de tudo aquilo que nós fazemos como igreja e no templo também, dentro de uma perspectiva wesleyana, tá bom? Então, a eclesiologia dentro da perspectiva wesleyana, abordando aí vários temas. Capítulo 17, os meios da graça. Vamos ler alguma coisinha aqui. A doutrina da igreja não está completa sem que analisemos aqueles símbolos através dos quais o corpo do crente se apropria de sua história e da fonte de sua vida. Estes são geralmente citados como sacramentos, mas ideia de meios da graça é mais lata do que o entendimento tradicional daquele termo. As questões aqui levantadas têm exercitado a mente da igreja desde o princípio e hoje estão entre os principais assuntos nas discussões ecumênicas. Mesmo aquelas tradições religiosas que rejeitam a ideia de sacramentos ou meios, aqui empregam veículos pelos quais ou através dos quais a graça é mediada. Mesmo que seja somente a presença silenciosa de outros crentes ou as palavras de um sermão. Então aqui nós temos os meios da graça dentro de uma perspectiva wesleyana, os sacramentos, batismo, batismo dos infantes, dentro do pensamento wesleyano, a respeito do batismo, e também a respeito da ceia do Senhor, lembrando que é um pensamento wesleyano com relação ao batismo e a ceia do Senhor. Bom, aqui temos também os apêndices, nós vimos lá no índice, né? O primeiro apêndice é sobre escatologia, então vai abordar de uma forma ampla, né, os pensamentos escatológicos que nós temos na teologia. E o apêndice 2 vai falar a respeito de hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica. Vai abordar também um pouquinho desse tema aí, mostrando algumas partes da teologia, como por exemplo batismo e tentação e abordagem hermenêutica, que essa teologia vai abordar. Após abordar a hermenêutica, nós temos aqui obras citadas, uma bibliografia de todo o material utilizado também nessa teologia sistemática. Bom, esses são os recursos da Graça, Fé e Santidade, uma teologia sistemática wesleyana de Ray Dunning. Bom, a NASA Livros Publicações, ela trouxe esse material aqui pra gente, e é um material que particularmente eu gostei muito, porque ela aborda de uma forma assim, bem aprofundada a teologia sistemática sobre a perspectiva wesleyana, assim como também esse material aqui que nós já apresentamos aqui em nosso canal. Que Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer mais uma vez ao pessoal da NASA Livros por ter feito essa parceria com a gente também, né, para a gente estar falando um pouquinho a respeito dos materiais que ela publica. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, vá lá no site da NASA Livros Publicações, conheça
todos os materiais que eles têm editado, e lá você também tem a oportunidade e tem a opção de adquirir esses materiais, um preço muito bacana, um preço bem acessível, para que você possa cada vez mais estar conhecendo das Escrituras e também crescendo na graça e no conhecimento da verdade, que é o nosso intuito aqui no canal. Te incentivar a crescer na graça e no conhecimento da verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa oportunidade é adquirindo esses materiais aqui da NASA Livros Publicações. Acesse o site da NASA Livros, está aparecendo aí na tela, e que você possa também, junto comigo, né, crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da verdade. Que Deus abençoe. Até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.